Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um Notícias Comentadas pelo podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E uma nota que eu queria trazer aqui para vocês antes de todas, talvez com uma pegada um pouco menos convencional. É claro que isso não necessariamente é algo propriamente da política, né? Claro que vai envolver muito a política, a depender do que realmente acontecer no ano que vem. E também não quero aqui fazer alardes, né? Fazer assim, sem nenhuma espécie de profeta do fim do mundo ou coisa do tipo. Mas o que me chamou bastante a atenção, e eu acho que isso é algo que a gente precisa pensar até conversando aí com os companheiros. Teremos aí uma pegada para falar sobre a questão do meio ambiente, mas sempre pensando na pegada do anticapitalismo, do marxismo, do materialismo histórico dialético e, evidentemente, toda a questão social e política econômica por trás de tudo isso. Não é falar aqui de meio ambiente naquele sentido, vamos amar os animais, vamos abraçar as árvores. Claro que tudo isso é muito fofo, é muito bonito, mas não é o que de fato vai salvar aí o mundo. E aí a questão que eu queria trazer aqui, que, como eu falei, vai pegar muito a questão política a depender do que realmente acontecer, e cientistas estão ainda estudando, analisando, tentando entender até onde isso poderá ser um verdadeiro agravante ou não. Eu só sei que, se ocorrer da forma como estão falando, 2024 há de ser, pelo menos, eu, no alto dos meus 33 anos de idade, e garanto que muitos na mesma faixa etária, e também pessoas até mais novas, né? Será um ano um tanto quanto surreal para, creio eu, esmagadora maioria da população. Justamente por conta da nota aqui. Claro que vários jornais estão trabalhando essa questão, mas queria aqui falar em específico do Petrópolis, né? Que o presidente da Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras, Johan Dantas, se mostrou preocupado com a tempestade solar que deve atingir o planeta em 2024. Ele classificou o fenômeno como um desastre. A fala ocorreu durante o Ancient Awards 2023, que ocorre entre os dias 6 e 9 no Rio de Janeiro e premia cidades que utilizam tecnologia para melhorar a gestão pública. Além de dispositivos que podem ser comprometidos devido à tempestade solar, Dantas apontou que a economia poderá sofrer impactos. Quanto é o seguro de uma operação de banco fora do ar? Quanto ele deixa de faturar em um minuto? Quantas vendas e quantos serviços públicos são impactados em um minuto em meio a um blackout de comunicação? Questionou em entrevista ao Metrópolis. O presidente da Ancit também lembrou momentos em que redes sociais sofreram quedas, como o aplicativo de mensagens WhatsApp. Para ele, esses rápidos momentos causam histeria coletiva. Pelo menos podemos recorrer ao Telegram, mas e quando não tiver nada disso funcionando? Basicamente, até para contextualizar para aqueles que estão ainda meio perdidos, né, em meio a tudo isso aqui que eu estou falando, nós estamos nos referindo àquela tempestade solar que, pelo que está sendo aí devidamente colocado, deve com certeza ocorrer
aí em 2024 e fará, pelo menos ao que consta, um extremo desastre com relação ao, eu não diria nem bloqueio, corte, simplesmente vai afetar toda a internet do planeta Terra. Se não toda, acredito que mais de 90%, mas a previsão de alguns cientistas é que, da forma como eles estão analisando o impacto que há de ser provocado, com certeza será algo muito fora daquilo que já vimos até o momento. É claro que tempestades solares ocorrem em diversos momentos, né? Provavelmente pode até estar ocorrendo alguma a essa hora, mas a questão é o impacto que essa grande proporção, que essa onda, né, essa tempestade, que até onde se calcula será de grande proporção, vai causar aí ao mundo, né, de forma geral. E como dissemos, impactando aí na questão da internet, entre várias outras questões de natureza tecnológica, tecnologia de ponta, e como a humanidade vai lidar com tudo isso. Se já é difícil com as dificuldades que nós temos no momento, com as dificuldades que nós temos atualmente, agora imaginem quando, para o bem ou para o mal, nós não tivermos acesso a tais tecnologias. Pensem no sentido de que eu não estaria, por exemplo, aqui, nesse momento, gravando um material para vocês. Então, tá aí algo que a gente precisa pensar muito a respeito. É óbvio, eu não estou aqui querendo fazer alarme, eu não estou aqui, alarde, né? Não estou aqui querendo fazer, sem trocadilhos, né? Tempestade aí em copo d'água. Mas há uma previsão, há um estudo, né, sério sobre essa questão de uma tempestade solar que realmente deve impactar e muito as diversas questões tecnológicas, ambientais e tudo que a partir daí a gente puder abstrair no ano de 2024. Estejamos preparados, porque assim sendo, será um ano bastante atípico. Mas é isso, né, meus amigos, minhas amigas. Outras questões que eu queria colocar aqui também, e uma nota que a gente já vem acompanhando há bastante tempo. Aliás, tem matéria aí do colega Ulisses sobre a questão dos presos, né? As pessoas que estão presas por conta dessa questão. Queria falar aqui sobre a Alesp, né, que aprovou a privatização da Sabesp em sessão esvaziada após confronto. Foi uma questão aí, eu diria até que bastante justa por parte dos deputados de oposição ao governo Tarcísio, principalmente após a pancadaria, né? Toda aquela cena de violência que nós vimos na Alesp e a polícia reprimindo os manifestantes, e o absurdo das comparações com o 8 de janeiro, né? Aquilo ali, o 8 de janeiro, totalmente num outro contexto, enquanto aqui os manifestantes tentando reivindicar o direito à água, né? A água é vida, como tantos dizem, como a ciência nos diz, como
a teologia nos diz, como os sábios nos dizem e como nós, enquanto seres vivos, direta ou indiretamente, assim sabemos. E agora nessa questão de privatização da água, de privatização do saneamento, de privatização da vida, as manifestações legítimas e duramente reprimidas acabaram até constando aí com a prisão de alguns manifestantes, que isso também são assuntos que nós estaremos acompanhando aqui e trazendo para todos vocês neste nosso jornal, neste nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Meus queridos, vamos tocando aí nosso barco, nossas atividades. Essa questão ambiental, como eu disse, vai ter uma longa trajetória aqui nesse final de ano e no ano que vem. Claro que numa pegada sempre aí politizada, de esquerda, visando análises com viés no materialismo histórico dialético. E claro, vocês são sempre convidados a filosofarem, questionarem e pensarem aqui conosco. Ficando aqui com o nosso Notícias Comentadas de hoje, um beijo no coração de todos e tchau!